O Supremo Tribunal Federal já disse repetidas vezes que os atos que foram praticados pela administração e que repercutiram na esfera jurídica individual, criando benefícios, não podem ser desfeitos sem um processo administrativo, ou seja, não podem ser desfeitos sem que, de fato, o beneficiário do ato tenha direito a exercer o contraditório e a ampla defesa e a sustentar a validade do ato. O ministro Marco Aurélio, incerto ministro do Supremo, incerto julgado, chegou mesmo a afirmar que nesses casos de atos que beneficiam os seus destinatários e que são presumivelmente legítimos, a presunção de legitimidade não pode ser desconstituída unilateralmente. Então, nós podemos dizer que a necessidade de um processo administrativo, ou seja, que a necessidade de instauração de contraditório e ampla defesa para anulação de um ato que repercutiu sobre a esfera jurídica individual, conferindo benefícios, também seria decorrência, também seria expressão desse atributo dos atos administrativos, que é a presunção de legitimidade. Professora Maria Silvia Zanella diz, e para fim de prova é o que importa, que todos os atos administrativos desfrutam dessa presunção. É claro que nós não podemos esquecer que as leis de servidores, de um modo geral, a própria Lei 8.112, lá num dos incisos do artigo 116, diz que é dever do servidor obedecer às ordens emanadas na via hierárquica, ou mais precisamente, obedecer às ordens superiores, exceto se manifestamente ilegais. Então é evidente que uma ordem manifestamente ilegal é um ato administrativo em favor do qual não milita qualquer presunção de legitimidade. Mas, para fim de prova, nem se considera essa exceção. Nunca vi se perguntar sobre essa exceção. Estou apenas a registrá-la aqui. Mas já vi uma prova afirmar, todos os atos administrativos são presumivelmente legítimos. Ponto. Estaria correta a afirmação? Sim. É o que diz Maria Silvia Zanella de Pietro. Ou seja, essa presunção, ela alcança genericamente os atos administrativos. Embora exista essa exceção das ordens manifestamente ilegais, ela de regra não é considerada nas provas. Mas é bom você saber, quem sabe um dia ela aparece numa prova e você já está preparado, ok? Então, é importante, na verdade, lembrar desse detalhe que acabo de referir e da afirmação de que todos os atos administrativos são presumivelmente legítimos. Agora, além desse atributo, há também o atributo da imperatividade. A imperatividade, antes da classificação, significa simplesmente a possibilidade que tem o ato de criar, de constituir os seus destinatários em obrigação, independentemente de sua concordância. Constituir os seus destinatários em obrigação, independentemente de sua concordância. Pois bem, sabemos já o que é imperatividade, mas vale ressaltar também que a imperatividade não está presente em todos os atos. É interessante, porque nós estamos falando em atributo e se levarmos ao pé da letra a expressão, a imperatividade, assim como os demais atributos, estariam presentes em todos os atos administrativos, mas não é o que ocorre. Para a doutrina em peso, a imperatividade não está presente em todos os atos, não está presente nos atos, por exemplo, negociais, nem está presente nos atos enunciativos. Posteriormente nós estudaremos essas figuras.
Mas por hora é importante registrar que a imperatividade não está presente nos atos negociais, nem está presente nos atos enunciativos, perdão. Não está nos atos negociais, nem está nos atos enunciativos. Ora, quando estará presente? A imperatividade está presente quando o ato contém uma ordem, uma determinação. Toda vez que tivermos, então, atos com essa característica, ou seja, toda vez que tivermos atos que contenham ordens, que encerrem ordens ou determinações, então nós teremos aí atos imperativos. A ideia de imperatividade é correlata à de obrigatoriedade, tanto assim que alguns chegam a falar em atos imperativos ou obrigacionais, ou seja, querendo referir que pela imperatividade o ato constitui, o ato de fato formaliza obrigação para o seu destinatário. Por exemplo, o lançamento tributário. O lançamento tributário formaliza uma obrigação de pagar tributo, mesmo contra a vontade do contribuinte destinatário do lançamento. Tá certo? Ainda vale acrescentar com a doutrina que a imperatividade é a expressão do chamado poder extroverso. Da administração pública. Que é poder extroverso? É justamente o poder que detém a administração de interferir na esfera jurídica alheia, inclusive criando obrigações. O particular não desfruta desse tal poder extroverso. Nós temos apenas poder introverso, em regra, ou seja, nós temos apenas poder limitado à nossa própria esfera jurídica. Mas a administração pode interferir na esfera jurídica de outrem, criando obrigação. Então, por exemplo, suponha, na verdade, que você estacione o seu veículo em local proibido, pode haver uma determinação do agente público competente para que você remova, retire, na verdade, seu veículo dali, sob pena de ser multado e, inclusive, de ter o seu veículo removido à força, até mesmo com o uso da força daquele local. Tá certo? Então, a imperatividade é manifestação do tal poder extroverso da administração pública. Agora, consideremos o terceiro atributo e adiantamos já que ele também não